Família Web Rádio. Web Rádio. As ganhadas. Oi, Neto, o calor que você está falando é o calor humano ou é o calor ambiental? Na verdade, é o calor ambiental, né, que acaba afetando profundamente o calor humano, né? A cabeça ferve, né, Neto? A cabeça, o egoísmo, né? Será? A vaidade, porque quem tem condições de se livrar ou de se poupar do calor, né? Talvez deixe de pensar um pouco mais solidariamente naquele que não tem essa opção, né? Haja vista que em alguns acontecimentos da humanidade, né, as pessoas foram submetidas a castigos ou foram ignoradas muitas vezes no seu incômodo, simplesmente porque quem tinha o poder de dominar, né, usava esse poder para, na medida do possível, imaginar mais formas de tortura, enfim, de sacrifício mesmo, de tornar a vida muitas vezes insuportável, né? Não cabe nesse nosso papo entrarmos em detalhes que são muito mais sórdidos, né? São muito mais especulativos. O ser humano nunca deixou de fazer uso do poder de uns sobre os outros. E, muitas vezes, o calor, né, ou propriamente o fogo, foi usado como forma de castigo, de poder e castigo. Mas eu penso que fica mais útil para nós, né, nós pensarmos de uma maneira em que a ideia de fim dos tempos, a ideia dessa mudança climática que pode trazer a destruição sobre a Terra e sobre os seres humanos, mexe muito com a imaginação das pessoas, né? E é curioso como o mesmo ser humano que vive formulando teorias de como o mundo terá surgido, como o mundo terá existido a partir de um determinado instante, esse mesmo ser humano que vive curioso, buscando essa origem, vive também fascinado pela ideia de que um dia o mundo vai sofrer vai passar por um acontecimento apocalíptico, isto é, um acontecimento que vai fazer com que o mundo acabe. E aí é interessante também pensar que o ser humano, ou a imprensa, ou as mídias, enfim, você nunca ouve falar sobre o fim. Ouve-se falar muito sobre o fim do mundo, mas não se ouve falar sobre o fim do universo, né? Aqui entre nós, né, eu fico pensando que essa ideia de fim de mundo, né, quase que está fazendo parte, quase que faz parte do inconsciente das pessoas, né? Que um dia, como é que esse mundo vai permanecer sempre? Para onde estamos indo? Porque o ser humano pensa assim, ele raciocina assim. Então, na verdade, o ser humano busca sempre uma consciência da sua situação, em onde ele está
em que situação ele se encontra e como ele pode sobreviver. Curiosamente, pensar no fim do mundo é mais do que nunca pensar se vamos sobreviver ou não. Diga, Luiz. Na minha concepção, na minha opinião, o que está salvando o mundo, o que salva o mundo, que não vai acabar o mundo, é o oceano. Tá? Porque você não vai acabar com o oceano. Como que você vai acabar com o oceano? Não tem como você acabar com o oceano. Então, ó, vamos fazer um círculo, né, Enéas? Vamos fazer um círculo e vamos dividir. Nós temos o oceano e temos aqui as construções que o ser humano fez aqui, a Terra, né? Os continentes, O continente. Então nós temos ninguém vai acabar com o ser humano. Como que você vai acabar com a água, com o oceano? Vai acabar com o continente, porque eles vão cortar mato, vão cortar as árvores, vão fazer tudo que tiver para fazer aqui. E aqui o que pode acabar é virar o areião, né, Enéas? Virar um nada. Virar um Aqui deserto. acaba. Mas o mundo, no círculo, no mundo no geral, o mundo aqui, nesse planeta, não acaba, porque temos o oceano, Enéas. O que você acha? Mas você está colocando exatamente a questão no ponto, né? O problema não é se o oceano vai acabar ou não. O problema é se ele vai oferecer condições para a vida ou não. Então, ele pode não acabar. Por exemplo, quando você ferve uma água na chaleira, a água não acaba. Ou ela evapora, ou ela ferve. Aliás, a partir do momento que ela ferve, ela começa a evaporação, né? Em princípio, a água ferve muito antes de acabar, né? Ela só vai transformar o seu estado. Então, o problema é se o oceano começar a esquentar, ele extermina a vida. Nós não fervemos água para matar micróbios, né? Quando em épocas de enchente, de contaminação, não se recomenda beber água fervida, exatamente porque a água, uma vez fervida, ela torna a água estéril, isto é, ela mata toda e qualquer vida prejudicial ao ser humano, né? Então, o ponto essencial é esse. Então, realmente, você levanta uma questão. Pode ser que o oceano não acabe, mas ele esquente a ponto de exterminar toda e qualquer vida. O ser humano, através dos seus estudos da ciência, ele diz que a vida veio do oceano, né? Os primeiros seres unicelulares, a partir dos DNA, a partir dos aminoácidos e tudo mais, ele foi criando condições para que a vida viesse a existir. Primeiramente, os seres unicelulares, isto é, de uma célula só, até chegarmos aos seres complexos e, por final, até os animais e até mesmo a existência do corpo humano. Para quem acredita única e exclusivamente no materialismo, né, o que surgiu foi o corpo humano em condições, depois com um cérebro em condições de pensar, e a partir daí ele teria construído a sua própria maneira de ser. Mas, se nós acreditamos que o corpo humano foi ocupado por almas ou por espíritos vindos de outros planetas, então o que nós temos é uma encarnação, entre aspas. Não estamos aqui falando de encarnação nem de reencarnação, mas seria mais ou menos isso, né? Se nós acreditamos numa vida extraterra, então, em algum momento, as almas, os espíritos vieram e passaram a ocupar corpos que já estavam suficientemente desenvolvidos para sermos os seres que somos hoje, né? Assunto
que a gente pode chamar de imponderável, né? Porque ninguém pode, de fato, fazer afirmações. O que nos alimenta nestas compreensões é exatamente as nossas crenças, não religiões, mas as nossas crenças, aquilo em que nós acreditamos, aquilo em que nós pensamos ser possível, né? Então, interessante pensar que o fim do mundo, né, na verdade, estamos falando do fim das condições de vida no planeta, porque o planeta Terra, assim como os demais planetas, né, numa determinada época, hoje a ciência sabe isso, que eles foram surgindo, foram tendo origem através de todo um processo criativo, né, até que ele se torne possivelmente habitável, né? E ele pode realmente passar por uma transformação tão grande, né, que ele elimine as condições de vida para um determinado momento presente e depois ele mesmo ofereça condições novas e renovadas para que a vida possa continuar dentro das condições que o universo proporcionar, tanto para o nosso planeta como para os demais planetas, né? Agora, toda dificuldade, esse calor, essas ondas de calor, esses anúncios super sensacionalistas de que estamos atingindo, cada dia estamos atingindo mais metas de calor, mais médias de calor, mais limites nunca antes experimentados, né? Que estão sendo a todo momento anunciados, né? Eles fazem surgir uma preocupação, e não é sem razão, né, com as condições que o nosso planeta em cada dia vem oferecendo de existência para todos nós, seres humanos, né? E tudo isto é crença, não só nossa, né? E não só da mídia que anuncia isso, mas são crenças também das religiões, né? As religiões se apropriaram desta apreensão, desta preocupação dos seres humanos, né? Que um dia poderiam ter a sua existência exterminada, a sua existência acabada no planeta Terra, né? Tanto é explicado pelas mitologias, né, como é explicado através de eventos naturais, né? Haveriam batalhas, haveriam acontecimentos, haveriam terremotos ou maremotos que poderiam realmente extinguir a vida existente, né? A própria Bíblia faz muitos anúncios apocalípticos, como se chama, né? E sendo a Bíblia um livro sagrado por grande parte da humanidade, né? Ela tem uma força, os conteúdos escritos dela têm uma força muito grande quanto a dizer como verdade coisas que possam acontecer, né? Então, segundo a Bíblia, o Apocalipse é descrito como um acontecimento, né, de proporções que nós não podemos nem imaginar, mas de proporções universais ou planetárias, né, exatamente preenchido por catástrofes naturais, por guerras, né, e assim por diante. Há também, biblicamente ou religiosamente anunciado, né,
o surgimento de um ser, o anticristo, que iria ser uma espécie assim de porta-voz de toda essa destruição. Mas interessante também pensar que, em termos de acontecimentos naturais, né, existem outros povos que também fizeram as suas profecias. Vocês devem estar lembrados que houve um alarde muito grande quando as previsões maias citavam um calendário maia que profetizava que o mundo acabaria no dia 21 de dezembro de 2012. Bom, nós estamos no dia 25 de fevereiro de 2025. Portanto, em 2012, o mundo não acabou conforme os maias, ou os calendários maias interpretados pelos seres humanos de hoje diziam, né? Mas há também quem explique o explicado que não deu certo, né? Que esta previsão estaria errada, né? Apenas constatando que os maias tinham um calendário cíclico que se começava de novo a cada 5.125 anos, e isso, então, simbolicamente era o fim do mundo, mas o fim do mundo para começar de novo, né? O islamismo prevê o Armagedon. Você deve estar lembrado, se você é minimamente ligado em cinema, você deve se lembrar de um filme chamado Armagedon, né? Seria um evento de tamanho volume que marcaria o fim dos tempos, né? E segundo o islamismo, haverá uma grande batalha final entre as forças do bem e as forças do mal. Agora, é curioso, porque certamente podemos supor que as forças do bem vencerão as forças do mal. Bem, se o bem venceu, aí é uma pergunta que eu faço, não entendo nada de islamismo, mas se o bem vencer o mal, então haverá quem sobreviva na condição do bem. Mas isso é apenas uma pergunta, né? Do ponto de vista científico, o que nós temos, na verdade, é o fim da humanidade baseado em eventos naturais, né? Vocês estão lembrados do tsunami, né? Que ocorreu, se eu não me engano, em 2001, né? Se eu não estou enganado com o ano, foi dezembro de 2001, né? Onde nunca se tinha notícia de um tsunami com aquela intensidade, a ponto de exterminar quase 300 mil pessoas no mesmo dia, né? E, então, a ciência prevê catástrofes do fim do mundo mais ou menos equivalentes a esta, seja através de maremotos, seja através de terremotos, seja através de chuvas ou desabamentos, enfim, eventos catastróficos, né? Existem também os filmes hollywoodianos, né? Os filmes hollywoodianos, eles têm uma vantagem, entre aspas, eu costumo criticar, né? Porque o mundo sempre acaba nos Estados Unidos, né? Então, às vezes eu fico pensando, são tantos filmes de fim do mundo nos Estados Unidos que talvez no resto do mundo não aconteça nada. Talvez acabe só nos Estados Unidos, né? Mas alguém vai dizer assim, não, mas isso é simbólico, né? De uns tempos para cá, né, é que os filmes de fim do mundo que acabavam nos Estados Unidos ficava tão caricato, né, que eles começaram a lembrar que quando acontece a previsão de um cataclisma, né,
Então, também tinha na Rússia, tinha na África, tinha na Ásia, né? Tinha na América toda. Então, eles começaram a incluir as demais regiões do mundo, os demais continentes no fim do mundo, né? Mas sempre focando a impossibilidade da vida, né? E, de certa forma, o mundo passando por uma transformação, né? A verdade é que esses acontecimentos, né, estão muito presentes toda vez que a mídia anuncia algum fato historicamente marcante e talvez historicamente que ultrapasse certos conhecimentos humanos, né? Se você tiver uma certa curiosidade, basta você consultar aí os Googles da vida e você vai ver que a criatura humana, ela suporta até uma certa condição, né? Ela suporta até uma certa condição. Ela não chega a suportar nem mesmo uma temperatura permanente de 40 graus se houver uma umidade no ar de muito perto de 100%. Então, precisamos ter, né, uma temperatura muito alta e uma umidade muito alta, que seria uma espécie de fervura. Você concorda? Né? Se nós tivermos 100% de umidade, né, e 40% de temperatura, nós teremos uma água caminhando para a fervura. E aí realmente não suportaremos, porque o nosso organismo ele não tem condições funcionais. Ele foi feito para funcionar nos climas que nós temos no mundo, né? Com a invenção de roupas adequadas e tudo mais, o ser humano é capaz de suportar, mas ainda assim protegido, né? Não só com roupas, né? O ser humano, quando ele vive em lugares extremos, por exemplo, de frio, né? Nós sabemos que existem cidades no mundo onde a temperatura ambiente chega a menos 70 graus de frio, né? Só que o ser humano não sobrevive nem mesmo por 3 minutos se ele ficar nessa temperatura fora de suas casas. Então, você vê que o organismo perde a condição de gerar o seu próprio calor, né? Então, com roupas adequadas, bem protegido pelas suas casas, o ser humano ainda consegue viver em lugares extremamente frios. Lugares extremamente quentes também pode ser que ele consiga até um certo limite, né? Já numa outra condição ou em outras condições, né? Mas igualmente protegido, né? Porque uma coisa é você passa hoje, por exemplo, numa avenida aqui em São Paulo, né? De repente tem um relógio no cruzamento que está marcando 50 graus, né? Mas está marcando 50 graus porque ele está no sol todo o tempo, né? Então, o termostato dele vai marcando uma temperatura que beira a uma espécie assim até mesmo de vir a ser queimado, né? Quando a temperatura não for controlada. Enquanto aqui na sombra, né, nós estamos vivendo a mais ou menos 30, 32, 33 graus. Diga, Luiz. Eu tenho um relógio lá na rádio digital, ele dá o tempo e a temperatura. Eu não posso falar porque eu ligo o ar-condicionado. Sim. Então, ele é baseado no ambiente da sala. Sim. Entendeu? Sim. Se eu falar
22 graus, 24 graus. Lá fora está 33. Só mesmo com o serviço de meteorologia que mede. Eu não sei como é que eles medem, para não pegar nem o calor do sol e nem a baixa temperatura que uma sombra refrescante pode oferecer. E muito menos uma temperatura em que o ar-condicionado possa proporcionar, né, Luiz? Você falou bem, falou certinho. Uma vez eu estava na praia e estava dando lá 42 graus. Mas não estava isso. 42 graus estava o aparelho que estava lá, o relógio, né, Inés? Sim. O relógio, 30, estava 31, 33 graus, estava dando lá o normal, né? Que a gente tinha visto. Então, não se baseia, só se baseia pelo horário, mas não pelo clima, essas coisas, nesses relógios que estão aí nas avenidas, né, Inés? Aham. Entendeu? Inés, você não deu telefone, Inés? Já vendeu? Pois é, eu comecei falando, nem o telefone eu não dei, né? É o 11 99995 5978. 11 99995 5978. Como que Luiz, vai ficar o atendimento esses dias de carnaval, essas coisas todas aí? eu creio que somente na quinta-feira. Né? Essa semana normal até sexta. A semana normal até sexta. Depois do carnaval, um recesso, né? E nós voltamos a atender na quinta e sexta-feira. Caso você dê uma escapadinha em alguma coisa, você me avisa. Eu tá programado para nós fazermos ao vivo na sexta-feira. Certo. Mas qualquer coisa você me avisa. Agora vem o capítulo da música. Porque são 11h33. Mas eu ia te apresentar um desafio. Então vamos lá, fala aí. Tem que ser uma música sobre o tema, mas não vale aquela que calou. Não vale essa, não vale essa. Aqui, ó. Aí você me pegou. Estou brincando, Luiz. Você é o mestre do teclado aí. Porque eu olhei tudo aqui, ó. Eu olhei em questão de calor, né? Vou até tirar aqui. Eu vi aqui questão de calor. Tem muita coisa, mas eu não conheço, né? Tem muita... Que calor, meu Deus. Aqui, ó. Aqui tem uma fala de calor, tem outra aqui, que calor não sei o quê. Aqui, ó, música de criança de calor. Sim. E você me pegou, hein, Nessa? Não, estou brincando, Luiz. Estou brincando. Você é que é o mestre aí da mesa de som. Você sabia que eu ia colocar essa, né? Eu logo pensei, falei, vai direto nessa, né? Eu falei, como eu não acho, eu vou deixar um pedacinho, já que é carnaval, né? Está chegando o carnaval, e eu estou aqui enrolando ainda procurando. Entendeu? Mas, Enéas, é o seguinte, vai na marchinha, porque calor... Tá certo, está alusivo à época. Falar nisso, Enéas, o carnaval já está comendo solto aí, viu? Já está... Pessoal aí em Pinheiros aí, pessoal da região de Pinheiros já está no carnaval já, viu? Sim, aqui, sim. Ó. A marchinha, vai, Neto. Vamos lá.
Oi, Inés. Aí a música está falando que tem que rezar, né? Mande água para Iaiá, mande água para Ioiô, e assim por diante, né, Inés? Sim, sim, Agora só sim, não é sim. no deserto do Saara, não, viu? Essa música aí já está bem, bem, Pois bem. é, essa música, imagina, hoje o Egito já Ah, nem é mais um polo de tanto calor assim. Na verdade, hoje outras regiões do mundo estão praticamente superando, né? Quando a gente pensava no deserto, a gente pensava no deserto do Saara, né? Hoje Calma. nós sabemos que existem muitos desertos, onde a temperatura tanto é mais elevada do que a do Saara, como também outros países de temperaturas altíssimas, né? Mas é isto. Na época do meu avô, ele falava assim: Nossa, tá tão calor que parece que eu estou no deserto do Saara. É porque era a imagem que se construiu, né? Na verdade, é a imagem que se construiu como eu diria assim, da falta de informação, né? Hoje, hoje nós podemos ter imagens ao vivo de toda e qualquer região do mundo, né? Então, nós podemos ter uma imagem ao vivo de alguém que está num lugar com uma temperatura de quase 50 graus, né? Como também podemos ter uma imagem ao vivo de alguém que está num lugar cuja temperatura está beirando aí os 25, 30 negativos. É, Então, hoje a informação nos cobre, né? Cobre toda essa. Mas vale a marchinha, né? Vale a marchinha. é, Afinal de contas, é uma das marchinhas mais tocadas, né? E é, acima de tudo, ela é uma expressão de emoção, ela é uma é. expressão exatamente de sensação, né? E vale mais o calor do salão do que do salão ou da rua, né? Agora, aqui entre nós, hein, Luiz, que nesses blocos que tem desfilado em São Paulo, por exemplo, né? É, tipo 2 da tarde, no meio de toda aquela multidão, dançando e pulando, com certeza a temperatura estava bem mais do que 30 ou 40, né? Aqui, ó, Porto Alegre bate o recorde de calor, se aproxima dos 40 graus. Porto Alegre é um lugar que, quando dá frio, é um frio terrível também, né, né? Sim, sim. E dá, Tanto é que algumas cidades de Porto Alegre são visitadas exatamente por conta do frio, né? Urubici, por exemplo, na Serra Gaúcha e assim por diante, são locais que são atrações turísticas exatamente por causa do frio, né? No entanto, nós temos aí agora o Rio Grande do Sul sendo testemunha de uma das ondas de calor mais fortes que já se registrou, né? você mora em prédio aí também, né, Nes? Que nem eu. Sim, sim, E você tem o cãozinho, seu cachorro aí, né? sim, sim. Ó, os meus dois cachorros, os meus dois aqui, É, eles procuram onde está mais gelado, porque nós temos aqui o piso frio, né? sim. Então ele vai embaixo da poltrona. O piso frio é um grande alívio para eles, né? Eles vão embaixo da poltrona, aí vai ali na outro lugar lá, E- aí quando o corpo esquenta aqui, eles vão lá embaixo Isso. eles ficam A preocupados. minha fica um pouco no sofá, um pouco no chão, um pouco no tapete, É, né? e, Ela vai se esparramando e mudando de lugar conforme um outro lugar esquenta. e recomendar, né, Inés, para passear com o cachorro até as 9, no máximo, e depois das 6 da tarde, depois das 18, né? O problema são as nossas atividades diárias, né, Luiz? As Porque nossas é assim, responsabilidades. quer dizer, se tiver que levar, eu levo depois das 18 horas. Certo. Entendeu? Jamais eu vou pegar, só se eu pegar o cachorro, os dois cachorros no colo No aqui, braço. no braço e levar lá embaixo da árvore, porque lá tem
tem um caminho aqui, né, que o pessoal anda, e aí tudo bem. É Aí eu coloco arborizado. eles, arborizado, eu coloco eles embaixo da árvore. Mas sair com o cachorro do jeito que está agora, 11h41, é queimar a pata do cachorro. Não, e arriscar também uma desidratação. Sabe que o cachorro, especialmente, ele desidrata muito fácil, né? Ele desidrata muito fácil, porque primeiro que ele não tem muita, ele não transpira pela pele, Não. né? Então, não tem o recurso que o ser humano tem, porque o ser humano transpira pela pele, que por sua vez, o próprio suor com o vento resfria o corpo, né? Só que o animal não é assim, o cachorro, basicamente, ele tem a língua para refrigerar, né? Então é uma judiação você submeter um animalzinho desse num calor extremo, porque ele não tem um sistema de refrigeração que dê conta. Por isso que essas raças muito pequenas, que têm uma boca pequena, uma língua pequena demais, né? É uma aberração da ciência, porque o ser humano está usando os animais para o seu prazer e satisfação, e eles sofrem com essas condições anormais do tempo, né? Por que o cachorro, primeira coisa que ele entra dentro do carro, ele procura a janela e o vento? Sim, exatamente, porque aí, com a língua exposta ao vento, aí então é outra história, né? Eu acho Ele que consegue se refrigerar. eu acho que a gente conversa bastante no programa da doutora Ivê, né, de segunda-feira. Eu acho que a pessoa, para poder ter um gato, um animal em casa, só por ter, não, tem que saber como cuidar, o que o animal sente, quando você sai, ele fica sozinho, a alimentação do animal, qual que tem que ser. Eu acho que dessa forma você vai ter o seu cachorro aí saudável, né? Sim, O seu gato exatamente. saudável, ou, né? É, e aí você não ter passeio, depois não dá um agrado, não, é melhor não ter, né, Inés? Se você não cuidar com carinho, não adianta, né? Não Bom, adianta. Analaô, que calor. Pois é, continuamos o calor que tem feito e os anúncios, né, da mídia e tal, nos levam todos os dias a pensar no que será verdade, no que será Eu mentira, não vi você tomar água ainda, hein? né? Você não me deixou, né, Luiz? Hoje você não me deixou, Ah, né? ó, eu já tomei 4 vezes, né? Hoje eu não trouxe a minha garrafinha aqui para o consultório. Tem que tomar. Mas daqui a pouco vamos esfriar o radiador, né? Mas eu ia dizendo que toda essa onda de calor, na verdade, todos esses anúncios, né? E também percebendo que aquelas chuvas de final de tarde, elas deram um intervalo, né? E esse intervalo faz com que o dia não termine refrescante, né? Embora tenha as consequências das enchentes e tal. Então, muitos mitos e verdades também são expressas, são faladas e ficam aí perambulando pela nossa imaginação, né? Então, um desses mitos é que o fim do mundo deverá ocorrer numa data específica, né? Ninguém tem como profetizar isto. Não há evidências, né, que comprovem uma data em que isso tudo pudesse acontecer, né? A própria Bíblia, os próprios livros das religiões, eles falam em acontecimentos, né? Mas não exatamente em datas, né? As previsões que se arvoram a anunciar datas, na verdade, são baseadas em interpretações religiosas, de crenças, né? E as crenças alimentam, né, certas convicções,
certas consciências, certos raciocínios, né? Mas exatamente a ciência pode servir de base para os nossos sentimentos caminharem sobre certas realidades e certas maneiras inteligentes de interpretação e conhecimento, né? Então, a ciência não deve ser desprezada, né? Nem as crenças devem ser desprezadas, mas a ciência nos dá algumas informações básicas que podem nos fazer entender melhor aquilo que nós acreditamos e aquilo que possa efetivamente vir a acontecer. Por que eu estou falando isso, né? Porque essa ideia de data, né, ela vai muito numa linha de que haverá um dia específico, né? Mas a primeira questão que se levanta é exatamente qual calendário, né? Nós seguimos um calendário gregoriano, que desde o Papa Gregório tinha outro calendário, né? Nós acabamos de ver que no calendário maia o tempo começa de novo a partir de 5.125 anos. O calendário judeu está hoje no ano 5.000 e perto de 5.800, né? Então, qual calendário marcaria essa data definitiva? Então, nós já vemos que existem muitas interpretações religiosas e científicas que não podem exatamente prever uma data específica, né? Portanto, isso provavelmente não deverá ocorrer, né? Outra coisa que nós podemos pensar, né, é que o fim do mundo poderá ser causado por uma catástrofe natural, né? E a história do ser humano sobre a Terra vem demonstrando que sempre existiram ameaças naturais, né? Agora há pouco eu mencionei o tsunami de 2001, se eu não estou enganado, né? Vou até ver direitinho a data. Agora há pouco eu mencionei, né, como um dos mais incríveis e mais violentos acontecimentos, né? Você pode até ver a data aí do ano, que eu vou falar assim para você o seguinte. Primeira coisa que acontece nesses filmes que é feito sobre o final do mundo, primeira coisa é o mar invadindo a Terra. Sim. É o mar invadindo, né? Primeira coisa, é o mar invadindo. Exatamente. Ele não vem com o sol muito forte, queimando, não. É o mar invadindo. Exato. Né? Não, Do mar. Aproveitando o que você lembrou, né? Se nós poderíamos ser destruídos facilmente, entre aspas, se o Sol se aproximasse 2 centímetros da Terra, né? E ele, felizmente, não resolveu fazer isso, né? Nenhuma criatura é capaz de empurrar. Olha a harmonia do universo, né? Tudo está funcionando de acordo com medidas milimétricas. Enéas, por favor, tudo está no seu lugar. Exatamente. Graças a Deus. Graças Olha só, a tá vendo? Você Deus. lembrou uma boa música agora. Não Né? devemos esquecer de dizer, né, Enéas? Graças a Deus. Está tudo no seu lugar, viu, Enéas? Tá Não tudo mexe, no seu lugar, bonitinho. Agora, então, não haverá uma catástrofe única, né? E eu errei a data que eu falei para vocês, de 2001, não. É 26 de dezembro de 2004. Logo após Né? o Natal. 26 de dezembro de 2004. Né? Esta foi
a maior catástrofe dos tempos modernos, né? Mas nós sabemos que por pesquisas, e a ciência nos ajuda a perceber que em tempos muito anteriores a esse, nós tivemos também tsunamis, também catástrofes, né? E sabemos por evidências geológicas que o tal do dilúvio, né, aconteceu lá na antiguidade, e a Terra tem as suas marcas até hoje. Não sabemos se de fato houve uma arca de Noé, não sabemos se de fato choveu 40 dias, mas sabemos, a ciência sabe, a geologia sabe, a respeito de um dilúvio que pelo menos ocupou e cobriu uma parte da Terra, né? Então, se o mundo realmente passar por uma transformação tão profunda, ele será exatamente a partir de ameaças naturais que já vêm acontecendo. Então, se já vem acontecendo, até hoje a humanidade está aí, né? Também há um mito de que a humanidade seria completamente destruída, né? Completamente destruída. Isso é muito difícil de prever, nem a ciência pode prever isto, né? Mas a história mostra que, primeiro, a humanidade é capaz de se recompor, como o mito do dilúvio, né? Ela é capaz de enfrentar grandes desafios e se adaptar novamente. Sabemos que, a partir de quedas de asteroides e de meteoros enormes, né, em que a ciência mostra que houve a destruição de grande parte da vida terrestre, mesmo assim a vida se recompõe, né? Hoje, cientificamente, sabemos que os vulcões são benéficos para a Terra depois de certo tempo. Então, os vulcões surgem, causam uma grande destruição, né? E depois eles funcionam como uma espécie de respiro da Terra, de modo que, a um prazo médio, aquilo que o vulcão destruiu serve de recriação, serve de renascimento, né? E a Terra se torna muito mais fértil e assim ela vai respirando ao longo da vida. Então, não faz muito sentido pensar que a humanidade fosse extinta totalmente. Não só a humanidade. Se a humanidade for extinta totalmente, também será a vida animal e assim por diante, né? E, portanto, descaracteriza-se completamente o mito de que o fim do mundo possa ser um evento repentino, né? Os eventos catastróficos que vêm acontecendo ao longo da história da Terra e da humanidade, né, mostra que a destruição, né, do mundo, na verdade, ela é gradual, ela é gradativa, né? E pode ser vista sob os mais diferentes ângulos e aspectos e suas causas, né? Então, acompanhando hoje o que a ciência consegue acompanhar, a ciência hoje, os observatórios espaciais nos mostram, né, que o universo tem um ritmo e que planetas, estrelas e corpos celestes vão morrendo e vão surgindo, né, de acordo com um processo que não leva em conta esse nosso calendário, nem leva em conta essa compreensão que nós temos dos tempos, né? Nós raciocinamos em termos de um ano de 365 dias, um dia de 24 horas, mas hoje a ciência sabe quanto é um dia em vários planetas,
especialmente os planetas do sistema solar. Né? E isso torna tudo na vida mais relativos, né? Mais relativo, melhor dizendo. Então, a ciência hoje nos mostra que este calendário de acontecimentos, né, ele segue uma ordem universal. E esta ordem universal, ela está além desta nossa compreensão. E isso faz com que nós possamos ter uma compreensão diferente também, né, quando nos referimos, por exemplo, à criação do mundo, né? Quando nós vemos no relato bíblico, né? Por exemplo, Deus criou tal coisa no primeiro dia, criou tal coisa no segundo, enfim, nos 7 dias, né? Então, hoje nós vemos que isto é uma enorme relatividade, né? Enorme relatividade. Então, nós podemos deduzir que a criação do mundo, né, biblicamente, ela tentou colocar de uma forma racionalmente compreensível para nós, né? Na verdade, não se sabe que tamanho houve de períodos de tempo cósmico para que a Terra fosse tomando a sua configuração de hoje, né? Então, podemos sim compreender em termos de dias, porque a ciência mostra que tudo que existe na Terra foi surgindo precisando de tempo para isso acontecer, né? Até que a vida se mostrasse inteligente e complexa como ela é nos nossos dias. Mas isso seguiu um caminho, como se fosse uma espécie de calendário, né? E assim por diante, né? De modo que a nossa compreensão hoje mostra que precisamos ver a vida, né? E precisamos ver os acontecimentos dentro, né? Dentro de uma relatividade, diante de uma relatividade. Por isso estou falando de relatividade, né? Cada coisa tem um tempo, e esse tempo é não de acordo com o nosso calendário, não é o tempo que faz a gente olhar para a folhinha, mas é o calendário universal, é o calendário cósmico que segue, né? E principalmente, então, pensar que essa onda de calor, né? Queira Deus, como lembrou Luiz, tudo está em seu lugar e que não passe de dificuldades, sim, né? Mas também não passe de alertas, para que nós, seres humanos, sejamos capazes de cuidar melhor do planeta Terra, para que ele continue sendo uma casa de melhor qualidade para todos nós. É isso aí, Luiz. Só se cuidarem, né? Se cuidarmos, né? Cuidarmos, porque agora nesse carnaval as praias vão estar lotadas. Sim, sim. Lotadas agora no carnaval. São 4 dias, sextas, à tarde, o pessoal já 4, porque você é disciplinado, né? Porque já tem muitas cidades do Brasil que estão fazendo carnaval desde 15 dias atrás, né? Então vamos lembrar do próximo, né? Isso. Vamos lembrar de levar aí um recipiente, um saquinho, e não deixar no... eu vou juntar. Aí levanta, vai embora e larga lá. Que adianta? Exatamente, exatamente. Você vai, tudo aquilo que a sua família
fez ali, você coloca num recipiente, É. pega as cadeiras, guarda-sol, tudo ali, já pega o saquinho, passa ali, tá cheio de lixeiras ali, ó. Eles deixam lá. Isso. Já coloca lá, você já está fazendo um bem enorme, né? Tomara, né, Luiz? Tomara que consigamos, né? Vamos fazer isso para que esse lixo que você deixou lá não vai para a praia, as tartarugas, os E animais. tudo mais. E tudo vamos mais. tomar consciência. Enéas teve um tema muito bom hoje aí. E, Enéas, quarta-feira você vem com um tema de Alalaô? Não sei, Luiz. Vamos ver. Vamos ver. O tema de carnaval é um tema de disciplina, né, Enéas? Podia falar sobre a disciplina, sei lá, eu. Aí eu vou bancar o chato, né? Eu vou falar isso, né? Tá Aí eu vou- antiquado, tá. Poxa vida. É, Esse cara ficou velho, agora vem falar de carnaval, preocupado com os copinhos de plástico que eu jogo para todo lado. a minha filha, não, a minha neta ficou aqui uns 3 dias, né? Meu filho estava de folga e a mulher dele não, né? Então ele ficou com ela aqui. E aí a gente, né, Nes, como o passado nos ensinou, não segura no bracinho da criança, não puxa o bracinho da criança, porque o corpo é mais pesado, né? Porque ela está numa fase que ela fica se enrolando, quer ficar num lugar, quer ficar virando, quer. Sim. Então, aí o filho da gente se censura a gente, né, Nes? Porque não sei o quê, não é assim. Bom, como não é assim, né? Depois chega num ponto de equilíbrio, né, Luiz? Nós também já fizemos coisas assim, né? Aí chama a gente de velho. Estou ficando velho. É isso aí. Ele é até quarta, se der tudo certo, até terça. Até terça, né, Luiz? A gente faz o programa na TV. Eu vou estar aqui, ó, do mesmo jeitinho aqui. Tá legal. Tá bom? Tá bom. O colégio lá vai estar, né, em recesso devido ao carnaval. Tá certo. Abraço, Enéas. Grande abraço, Luiz. Grande abraço a todos e o convite para estar sempre com a gente nas terças-feiras. O telefone, Enéas, vai embora. 11 9 9995 5978. Abraço, meu amigo. Abraço, Luiz. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa.